Paz e graça, amado, seja muito bem-vindo ao nosso canal Corpo, Alma e Espírito. Eu sou a pastora Adélia e estou aqui na série Coração de Servo. Nós estamos falando que quem é líder deve se preparar para servir, sempre olhando a oportunidade que o Senhor está te dando para crescer. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Deus tem uma palavra direcionada para o seu coração. Estamos naquele cenário, no episódio que Cristo pega a toalha e pega a bacia e lava os pés dos discípulos. Este é o nosso cenário, nosso pano de fundo. E estamos falando a respeito do líder. Antes de tentar o extraordinário, sirva normalmente. A maioria das pessoas falam de discipulado. E aí elas pegam um livro, um DVD, um vídeo, e alguém que está longe delas, bem longe delas, elas começam a imitar essas pessoas. Eu não tenho problema algum se a gente imita aquilo que é bom e reproduz também. E vê pessoas como referencial, como ícones, exemplos para a nossa vida. Porém, na área do discipulado, é vivencial. Isso quer dizer que você precisa estar com alguém. Viver com alguém, servir alguém. Aqueles discípulos andavam com Jesus. Então eles comiam juntos, dormiam juntos, passavam os tapetes deles, caminhavam longas distâncias. Gente, antes de fazer algo extraordinário, eu quero fazer algo grandioso, pastora. Eu sou uma pessoa que estou destinada a coisas grandes. Saiba que a grandeza para Jesus é em termos de serviço. A grandeza para Jesus. Então sirva normalmente. Sirva. A corrida para a liderança, ela é disputada, ela é grande. Mas sabe o que Jesus falou? Não é que havia muito trabalhador, não. Ele disse que trabalhador é que tinha pouco. Serviço está aos montes aí. Tem muito serviço. Trabalhador é que é pouco. Quem serve sempre foi um menor contingente. Então agora olhe, as grandes oportunidades, elas podem estar escondidas, camufladas dentro das pequenas tarefas. Sirva normalmente. Sirva em um lugar, um local. Sirva. Esteja ali debaixo de uma cobertura, de uma liderança. Verdadeiros servos de Deus são fiéis aos seus ministérios. Entenda isso. Verdadeiros servos de Deus são pessoas que concluem as suas tarefas. Não tenha na sua vida aquela síndrome de obras inacabadas. Começa uma coisa, não termina. Tem começo, tem meio, não tem fim. Então, tenha obras que tenham começo, meio e fim. Verdadeiros servos de Deus cumprem as suas responsabilidades. Dê uma palavra. Cumpra essa palavra. Tenha compromisso. Isso vai tudo para o seu currículo do caráter, tá vendo? Não deixar a obra pela metade, não desistir no meio do caminho, não perder um incentivo. Lembra, a verdadeira motivação tem que ser o amor. O amor é um motivador. E é a motivação correta. Não fica perdendo, aquele incentivo, começa com aquilo tudo, daqui a pouco não é aquilo nada, tá? Servos de Deus são pessoas confiáveis, que alguém possa confiar em você. Eu acho que uma das coisas que a própria Bíblia diz isso, acho que é lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, ele vai dizer assim, olha, que verdadeiros servos de Deus são dispenseiros. E ele diz assim, requer do dispenseiro que ele seja fiel. Na verdade, ele está falando que seja uma pessoa de confiança. Entendeu? Você possa contar, seja essa pessoa que se pode contar. Digno de crédito, é isso. Digno de crédito. O Senhor ele diz assim no texto bíblico, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha o que o texto diz. Seja fiel, seja uma pessoa digna. Fidelidade é coisa rara, né, gente? Fala sério, fidelidade está sendo coisa rara.
Então a gente vai procurar Deus trabalhando o nosso caráter, nossa vida, né? Ser essa pessoa confiável. Se eu te perguntar hoje, as outras pessoas podem contar com você na tarefa que você está fazendo? Que você se propôs, que você se dispôs a fazer? As pessoas podem contar? Você é essa pessoa? Porque um verdadeiro servo de Deus tem que ser essa pessoa. Viu? Por quê? Porque Deus tem promessa. Deus, Ele falou e Ele vai cumprir na sua vida. Deus, Ele vai realizar. E você tem votos para cumprir com Deus. Estar na presença dEle, honrar o que os seus lábios disseram. Porque ninguém, amado, ninguém, eu costumo dizer aqui, você não é obrigado, tá? A se comprometer, a prometer nada. Não, você não é obrigado. Mas depois que você fala, depois você se compromete, depois você abre a boca, aí você é responsável por aquilo que sai da sua boca. É nessa hora, viu? Deus quer trabalhar na sua vida com fidelidade. Por isso que ele diz assim, se você for fiel no pouco, mas que pouco ele está falando? O pouco que ele colocou na sua responsabilidade. Ele está falando de credibilidade, ele está falando de trabalho, ele está falando de compromisso. Então ele te deu essa responsabilidade. Você foi fiel nessa? Ele está dizendo, vai te colocar em responsabilidades maiores. Entendeu? Ele vai te colocar em responsabilidades maiores. Então, quem quer e deseja mesmo ser uma liderança de impacto, de mudança, de transformação, tem que ter base firme de caráter. E tem que começar com esse coração de servo. Porque aí o lugar que Deus te colocar, ele diz, sobre o muito, quem vai te colocar? Quem que vai te promover? Deus. Deus vai te colocar. Sobre o muito que ele te colocar, ninguém tira, filho. Porque ele colocou, ele estabelece. Viu? Ele colocou. Imagina ouvir do Senhor, agora falando em coisas espirituais, né? Coisas espirituais. Imagina se ouvir do Senhor, muito bem, servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ó, você serviu bem, serviu na mordomia cristã, porque tem gente que não tem noção do que é mordomia. Mordomia cristã são setores da mordomia cristã. Dinheiro faz parte de mordomia cristã para você viver em fidelidade. Sexo, alimentação, trabalho, lazer, relacionamento interpessoal, uso do seu corpo, uso do seu tempo, uso dos talentos, das habilidades, os dons que Deus te deu. Então, tudo isso que você for fiel nessas coisas, fiel, vivendo a sua vida aqui na terra, em alinhamento com o reino, com a palavra, o Senhor vai dizer assim para você, ah, servo bom, fiel, foste fiel no pouco, nas coisas mínimas. As coisas mínimas são as coisas materiais, são as coisas terrenas, são o trato um para com o outro, o serviço, a necessidade suprida, a tarefa concluída. Naquilo que é de outrem, você é fiel naquilo que é do outro. Aí você fala, mas e o reino? O reino está nessa paz, nessa graça, nessa alegria, está nessa presença de Deus na sua vida, você manifestar Cristo em todo lugar, das pessoas reconhecer Deus, a luz, a glória, a bênção, a magnitude, a grandeza do Senhor na sua vida, a humildade, a autoridade do Senhor na sua vida, viu? Aí você imagina o Senhor falando para você, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aí a gente entende quando o Senhor, ele fala no Salmo 2, ele diz assim, pede, eu te darei as nações por herança. Ou seja, alguém que foi fiel em coisas tão mínimas, tão pequenas, né? Sobre a face da terra, o Senhor está dizendo, você vai reinar com Cristo nessa terra, você vai reinar. Oh, coisa linda! O Senhor trabalhando no meu e no seu coração, amém? E nós vamos celebrar junto, por quê? Porque o Senhor está falando de responsabilidades. O Senhor está falando disso, servo de verdade. E falando de servo de verdade, não é só fidelidade. Falando de servo de verdade é discrição também. Discrição. Um verdadeiro servo não fica se autopromovendo, não, vida. Tá? Você vai, pastor, mas a senhora está nas plataformas também. Presta atenção. Lembra de quem faz a sua agenda é Deus? Você lembra isso? Porque você é servo.
Então tem hora que você está até nas plataformas, mas tem hora que você tem que mostrar que você é servo. Você vai onde Deus manda. Você faz o que Deus quer que você faça. E isso não é uma coisa que as pessoas entendam, não. Isso não é uma coisa muito simples, não. Parece que é simples, né? Mas quando é comigo, na hora que aperta, aí você sente que não é fácil. Você tem que ter uma postura. Então você tem que ter discrição para não misturar as coisas, para não confundir tudo. Discrição, em nome de Jesus, tá? Para você não ficar preso na aprovação dos outros, na vontade dos outros, não ficar preso na expectativa dos outros, achar que é obrigado a algumas situações. Não, filho, você é livre, em nome de Jesus, recebe isso em seu espírito, em sua alma aí, você é livre, recebe isso em sua mente, no seu coração, você é livre, Cristo te libertou, você é sarado, curado e é livre, não vai ficar preso a expectativas humanas, viu? Por quê? Porque você já descobriu que a vida não gira em torno de você e você também não é o centro das atenções. Porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o nosso Senhor, a quem nós servimos. Por isso que nós não ficamos ressentidos com Ele, quando Ele entra na nossa vida e sai mudando tudo. É por isso, porque nós sabemos a quem nós estamos servindo. Quando você perde a perspectiva de quem você está servindo, a plateia começa a dominar, não é mesmo? Aí o povo que está à volta quer botar o bedelho. Só Jesus, né? Na causa. Não é assim. Você sabe quem você serve, então você tem aquela postura. Você sabe que você não é o centro das atenções. Você não tem que ficar soltando fogos, entendeu? Que ele cresça e que eu diminua. João 3, versículo 30. Que ele cresça e que eu diminua. Então é para que a vida de alguém seja alcançada, para que a vida de alguém seja transformada. Então você vai fazer, não é só sobre o que você está sentindo no momento, suas emoções, aquilo que está passando na sua cabeça. Você vai fazer porque alguém pode ser alcançado através desse trabalho, deste evento, deste mover, dessa oportunidade, desse trabalho, dessa tarefa cumprida, dentro desse projeto. Dentro dessa visão, o maior número de pessoas serão alcançadas, desenvolvidas, transformadas, beneficiadas. Quanto maior o número de pessoas o seu projeto beneficiar, maior probabilidade ele terá de estar no centro da vontade de Deus. Entenda isso, o maior número de pessoas possíveis que ele beneficiar, o maior número de pessoas possíveis que você alcançar. Viu? E aí Deus começa a liberar também os meios e recursos. O projeto não é só para Jerusalém. Quando o Senhor vai falar sobre expansão e obra missionária, ele fala assim, ó, Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Até onde vai ter o projeto? É só Jerusalém? É só dentro de casa? Só para sua família? Só para você? Até onde está indo? Já chegou aonde? No bairro, na vizinhança? Até onde é a amplitude, o alcance desse projeto seu? Já chegou na Judéia? O negócio já ficou meio estadual, meio regional? Como é que ficou isso daí? Nacional? Até os confins da terra. Já ficou internacional o negócio? Como é que é? De acordo com que for sua visão, meu bem. Será também a expansão e será também o recurso. Se os seus projetos só visam o quintal da sua casa, para que você precisa de milhões e milhões e milhões? Para regar só essa flor no vaso no seu jardim. Papai sabe. Agora, se o seu coração está ardendo e está queimando aí dentro, e alguma coisa já veio te limitar para dizer assim, fulano, você não pode aparecer, fulano, você não pode fazer. Olha, como é que se acende uma candeia e põe ela debaixo da mesa? Não, acendeu a candeia na casa, tem que botar em cima, no velador, para que a luz ilumine todo o ambiente. É lógico, claro que você tem que aparecer. Você só não precisa ser o quê? O centro das atenções. Entendeu, meu bem? A única pessoa que não ressente de você brilhar é Jesus, porque ele botou a luz em você. Entendeu? Ele diz, pode brilhar. Você foi feito para brilhar, você é a luz do mundo. Brilha, brilha, estrelinha. Só tem uma coisa, você só não é o centro das atenções. E o mundo não gira em torno do seu umbigo. Só isso. E põe essa visão para largar. Um servo, ele é discreto, mas a que ponto e a que nível?
Para fazer muitas vezes a obra, querendo ou não, você tem que se expor, querendo ou não, você tem que aparecer, querendo ou não, você tem que projetar. Você só não vai ficar o quê? Dia e noite na autopromoção. Você entendeu? Você não vai, isso não vai ser o quê? O principal. Isso não é o principal objetivo. Você tem que entender que você tem que ser visto por Deus. Tem que entender isso, queridinho do Pai. E saber que na hora certa, Ele te faz entrar nessa oportunidade. Na hora certa, Ele te coloca em lugares estratégicos. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Para que a palavra dele seja ouvida. Para que ele alcance a vida de alguém ali dentro. Certo? Tá? Porque senão fica meio contraditório, né? Você fala assim, a gente tem que ser discreto. Servir em silêncio. Você já viu, né? A luzinha só brilha, meu bem. Não fica falando, não. Luzinha só brilha, só brilha. Isso quer dizer que com o seu trabalho, com o seu testemunho, maneira de ser, conduta, forma de tratar as pessoas, é assim que você vai ficar gravado no coração das pessoas. Não é o seu discurso. Quando eu falo de discrição, servo de Deus, não é uma pessoa que fica fazendo discurso de noite. Uma pessoa que fica fazendo discurso de noite na sua cabeça vai ficar chata. Você tem que entender uma coisa, é a forma com que você trata a outra pessoa. Isso vai ficar impresso. Qualquer coisa que você falar depois, ela escuta ou então ela não te ouve mais. Entendeu? É nesse mistério. Você vai trabalhar nos bastidores, mas debaixo dos holofotes de Jeová. Entendeu? Você vai trabalhar nos bastidores, mas debaixo da visão de Deus. É isso. E Deus vai te abençoar. Lembra de José? José ficou na prisão. José ficou lá esquecido, mas o Senhor trabalhou no coração do copeiro. Ele se lembrou de José, foi parar lá no palácio. Virou governador. É assim que papai faz. Fica na disposição, meu bem, fica na disposição. Deus vai fazer a obra, na hora certa, o nome dele será glorificado.